Olá, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semente que será lançada no seu coração? Este é o nosso último vídeo desta série Eu Vou Viver o Meu Tempo Favorável. E neste vídeo, nós vamos ler hoje o texto de Gênesis capítulo 12. Nós vamos entender como Abraão saiu de um tempo favorável para um tempo desfavorável para só então vivenciar um novo tempo favorável na sua vida. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos lá? Enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou começar a nossa introdução. Abraão saiu de uma situação favorável para uma situação desfavorável. Ele ouviu a voz de um Deus invisível que não tem rosto para deixar a sua terra, sua parentela, a sua estabilidade para um lugar que não sabia. Ok? Vamos lá então? Texto de Gênesis capítulo 12. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de More. Nesse tempo os cananeus habitavam a terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passado dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e o invocou o seu nome. Depois seguiu Abrão dali, indo para sempre para o Neguebe. Ok? Até aqui nós vamos ler. Nós vemos então aqui o relato de Abrão sendo chamado por Deus. Mas assim, para a gente entender um pouco desse chamado de Abrão por Deus, nós podemos pensar e analisar na seguinte questão. Abrão não conhecia esse Deus que falou com ele. Abrão vivia com teu pai, com Terá e toda a família em Harã. Ali eles já tinham uma situação estável, uma terra que já produzia, eles já tinham tudo ali organizado. De repente, ele escuta uma voz que não conhecia e manda ele sair dali. Quando essa voz fala com Abraão, nós temos que entender o que Abraão perde ao ouvir essa voz, ao dar ouvido a essa voz. Abraão vai perder a estabilidade da sua terra, o conforto que já tinha com sua família. Nessa época, o patriarca ele tinha um poder realmente bem grande na família. Então ele tinha o seu pai Terá, que auxiliava nos negócios. Então eles tinham terras produtivas, eles tinham a conforto da família, eles tinham já uma estabilidade. E de repente, um Deus que ele não conhecia, diante de tantos outros deuses que havia ali naquela terra, ele aparece a Abraão e fala com ele para que ele deixe sua família, deixe tudo e só leve aquilo que lhe pertence para uma terra que ele mostraria. Ou seja, era uma voz estranha falando com Abraão para ele deixar tudo
todo o seu negócio. Imagine só, você tem o seu negócio estabilizado, sua família equilibrada, os seus bens, tudo produzindo. Você mantém sua família e grandes negócios, porque Abraão não era pobre naquela época, ele tinha bois, tinha empregados ao seu serviço. E aí chega uma voz do nada que você nunca ouviu e fala para você deixar aquela terra, deixar a sua parentela, deixar todo o conforto que você tinha naquele lugar para um lugar que ele nem tinha dito para você onde era ainda. Ou seja, para peregrinar. Essa atitude de Abrão, naquele tempo, era comum a peregrinação, desde que houvesse fome na terra ou guerra. De repente, aquela terra já não produzia mais, havia uma situação de guerra, então as pessoas tinham que peregrinar. Mas no caso de Abraão, na situação de Abraão, não era comum, era considerado loucura. Abraão, possivelmente, naquela época, poderia ser considerado um louco, porque ele ouviu uma voz de um Deus que ele não sabia quem era, que ele não tinha rosto, que nunca tinha escutado, mandar ele deixar a terra produtiva e peregrinar no deserto. Isso era loucura. Mas Abraão ouviu aquela voz e seguiu. Então Abraão saiu de um tempo favorável, porque ele já tinha uma vida favorável, para um tempo